Olá, amigos! Bem-vindo ao 8º dia do nosso programa 10 dias de oração. Estudando o tema Rumo ao Lar, revelando os segredos da vitória final. Nesse 8º dia, estudaremos o tema O Último Convite para Vencer. E eu quero convidar você a estudar uma passagem que está em Apocalipse, no capítulo 18, verso 4, que diz assim: Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Este capítulo 18 do livro de Apocalipse, ele foi escrito no contexto da denúncia, o anúncio da queda da Babilônia. Não entrando em detalhes, mas o Apocalipse revela que a Babilônia é o grande sistema religioso falso. E nós, como povo de Deus, nós que aceitamos a Deus como Senhor de nossa vida, somos convidados a sair desses falsos ensinos, a sair desses falsos sistemas religiosos para viver a verdade de Deus. E dois são os motivos que o Apocalipse capítulo 18, 4 nos dá para que nós saiamos do meio desses falsos ensinos. Motivo número 1 é para a gente não ser cúmplices desses falsos sistemas religiosos. E o motivo número 2 é para que o castigo que irá vir sobre estes falsos ensinos, estes falsos ensinadores, não caia também sobre nós. Nikita Khrushchev, primeiro-ministro da extinta União Soviética, fazia o seu discurso sobre o excesso de violência, sobre o excesso de violência. E enquanto ele fazia o seu discurso, alguém fez chegar até ele um bilhete. E quando ele abriu o bilhete, que fez a leitura do bilhete, estava escrito: Senhor Premier, o que o Senhor estava fazendo quando Stalin cometeu todas essas atrocidades? E Khrushchev ficou furioso e então respondeu que daria 1 minuto para que o autor daquele bilhete se revelasse. Mas o autor não se revelou. E dado o tempo previsto, Khrushchev falou que ele estava fazendo a mesma coisa que o autor do bilhete fazia agora. Nada. Porque ele teve medo de ficar marcado. Uma das coisas que Deus pede para a gente é que nós tenhamos coragem para anunciar as suas verdades. Uma vez que a gente conheceu a verdade, Deus nos pede para levar adiante. Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, Mateus, no capítulo 28, versos 19 a 20, ele pede para que a gente saia pelo mundo pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e anunciando, ensinando para essas pessoas a obedecer todas as coisas que lhes foi ordenado. Entretanto, o nosso campo missionário é grande, é vasto. Nós temos o mundo como o nosso palco missionário. E Jesus Cristo, lá em Lucas, no capítulo 10, verso 2, ele diz que a seara é grande, os campos estão prontos, mas os trabalhadores são poucos. São poucos que estão dispostos a saírem para anunciar a verdade para as pessoas. E nós deveríamos
nos animar para sair e pregar o Evangelho em um momento onde as pessoas, por mais que estejam distraídas com os divertimentos do mundo, com as ideologias do mundo, as pessoas também estão abertas para ouvir o Evangelho. Se elas vão aceitar a verdade, aí já é uma outra história. Mas é nosso dever sair para pregar o Evangelho. O certo é que ninguém receberá a condenação eterna sem que antes tenha tido a oportunidade de conhecer a verdade, de refletir sobre a verdade que conheceu e, baseado na verdade que conheceu, tomar uma decisão a favor ou contra a verdade do nosso Deus. Existe a necessidade de obreiros nos dias atuais. Há locais onde só tem 1 ou 2 obreiros, deveriam ter muito mais. E por isso, as instituições religiosas, a igreja, as igrejas, deveriam incentivar mais os seus membros a pregarem o Evangelho. É nosso dever dizer aos irmãos, é nosso dever levar os irmãos a desejarem anunciar as verdades que ele conheceu. É chegada a hora da gente oferecer ao mundo uma demonstração do poder de Deus em nossa própria vida. Mas a gente não pode se enganar. A verdade não será pregada ao mundo por nossa própria força, por nossa própria vontade, muito menos usando de violências e outros meios mais extravagantes para pregar o Evangelho. Muito pelo contrário. No livro de Zacarias, capítulo 4, verso 6, diz que é pelo poder do Espírito que a obra será realizada. E em Atos, no capítulo 1, verso 8, Jesus Cristo nos diz que é quando a gente recebe o poder do Espírito Santo que nós nos tornamos suas leais testemunhas. Por isso, nossa oração e nosso preparo deve ser para que a gente se disponha dos nossos conceitos, das nossas opiniões e recebamos o Espírito Santo para que, como já estudamos em dias anteriores, o Espírito Santo possa nos conduzir à verdade, possa nos guiar na verdade e, através da verdade, o Espírito Santo agir em nossa vida. É nossa obra, atualmente, a gente se submeter a Cristo para que a verdade possa ser evidente em nossa vida. Claro que chegará um momento em que a obediência à verdade será vista como rebeldia, como heresia, como causa da inimizade social. E por conta disso, por conta da obediência à clara verdade de Deus apresentada na sua palavra, as pessoas serão perseguidas e se cumprirão as palavras de Paulo: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, segundo Timóteo capítulo 3, verso 12. Apocalipse capítulo 14, verso 12, também diz que essa perseguição terá como fonte a Satanás. Por mais que sejam feitas por meios humanos, o centro dessa perseguição é comandada por Satanás. Perseguição feita àqueles que estarão em plena obediência à verdade de Deus. E nesse momento, a fé dos servos do Senhor será provada, e com essa prova, a verdade será proclamada de acordo com a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, e somente pelo poder de Deus. Nós precisamos estar no mundo, mas não permitir que o mundo esteja dentro de nós. Somos convidados a estar no mundo, mas amar a Deus.
e amando a Deus, levar a verdade para todas as pessoas que estão no mundo. Não é hora da gente se comprometer com esta missão de levar o Evangelho, de levar a verdade a todas as pessoas do mundo? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, colocamo-nos em Tuas mãos para que o Senhor possa nos preparar para sermos pregadores da Tua verdade. Que o Senhor possa despertar em nós esse desejo, tirar essa letargia de não pregar o Evangelho, que nós possamos ser pregadores da palavra aonde quer que nós estejamos, e que o Senhor possa abrir as portas do Teu Evangelho nesses locais de mais difícil acesso, nesses locais onde ser Teu servo, ser Teu seguidor é até mesmo pena de morte. Que nós possamos viver para Te servir, em nome de Jesus. Amém.